professora e professor, preparados para uma jornada pelo reino do terror? Esse livro nos conta 7 histórias de terror que, em comum, possuem o fato de se passarem na fictícia Rua Alfabeto. Nessas narrativas, temos a presença das mais diversas criaturas fantásticas presentes no imaginário popular, como bicho-papão, demônios, bruxos e monstros devoradores de animais. A Rua do Terror, de Júlio Emílio Brás, traz os elementos do terror e do horror, presente em obras literárias e contos populares, e divide-se em 7 narrativas totalmente independentes, cada uma contando uma história diferente. As narrativas giram em torno de crianças enfrentando grandes dificuldades e tendo o auxílio de criaturas sobrenaturais para enfrentar seus inimigos, que podem ser pais abusivos ou garotos valentões da escola. Além disso, nessas histórias, nós não conhecemos apenas personagens típicos de contos de terror. Temos contato também com problemas inerentes a muitas crianças, adolescentes e jovens em todo o mundo. Seremos apresentados, por exemplo, a uma garota que sofre com o pai que a espanca, um garoto que frequentemente é agredido por moleques valentões brutamontes na escola e outro que sofre com a forma perversa e cruel com que os seus pais tratam a sua avó. Uma característica dos personagens que sofrem com essas formas de violência é a falta de alguém para se apoiar e a impossibilidade de denunciar esses abusos, o que infelizmente ocorre com muitos indivíduos no mundo real. Isso faz com que nas histórias do livro, essas crianças busquem o auxílio de entidades sobrenaturais, que aparecem como um meio de fazer com que elas se livrem desses males que tanto as perseguem. Assim, em vez de inimigos, os monstros, bruxos, demônios e demais criaturas fantásticas são aliados dos protagonistas, numa estratégia brilhante do autor para abordar assuntos delicados do cotidiano dos jovens. O tema da violência doméstica contra a mulher é apresentado na história Coraçãozinho Verde das Estrelas, o terceiro conto a ser apresentado no livro. Nesta narrativa, conhecemos a história de uma menina que sofre diariamente com as agressões do pai alcoólatra, que também agride violentamente a sua esposa, mãe da menina. Comece instigando os alunos a fazer uma reflexão sobre a questão da violência doméstica contra a mulher. Fale sobre as formas como ocorre a violência, desde as agressões verbais até a violência física, abusos sexuais e assassinatos. O Brasil é um dos países com os maiores índices de violência contra a mulher. Comente sobre os meios disponíveis para combater essa forma de violência. Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Delegacias da Mulher e outros mecanismos legais. Já no conto A Morada do Demônio Negro, o bullying e a agressão contra os indivíduos mais fracos é o tema abordado. Explique o fenômeno do bullying, suas causas, consequências e as melhores formas de combatê-lo. Por fim, desenvolva um trabalho de apresentação sobre os dramas humanos apresentados no livro. Violência doméstica e familiar contra mulheres e crianças, abandono afetivo por parte dos pais e familiares, abandono de idosos, bullying e intimidação no ambiente escolar. Peça que os estudantes escolham o tema que desejarem e os oriente sobre a forma mais adequada de realizar este trabalho. Inicie a leitura do livro fazendo uma roda de leitura e peça que os alunos leiam para os demais. Como o livro está dividido em 7 textos, divida os alunos da classe em 7 grupos. É importante que os alunos pesquisem sobre as criaturas sobrenaturais que estão presentes nos textos dos livros. Para isso, peça que os alunos escolham uma criatura sobrenatural e façam uma apresentação oral. Tendo finalizado a leitura do livro, chegou o momento de estimular a escrita dos estudantes. Peça para que os alunos escolham uma criatura sobrenatural pela qual se interessem: bruxas, lobisomens, demônios, fantasmas, vampiros ou outros.
pode ser a mesma entidade pesquisada na atividade anterior. Depois disso, eles devem criar um conto de terror baseado nesses temas. Nesse momento, é importante recapitular com eles quais os elementos presentes na produção de um conto. A seguir, um passo a passo. 1. Escolha o tema da história e as entidades sobrenaturais que estarão presentes. 2. Pesquise narrativas que contenham essas criaturas. 3. Faça o esqueleto do texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. 4. Busque inspiração e concentração e esteja preparado para começar a escrever. Ao final, uma dinâmica interessante é que os textos sejam sorteados para que outras pessoas possam ler. Dessa forma, há um novo olhar sobre cada obra recém-criada. Ao iniciar a leitura da obra com os alunos, não deixe de falar sobre a linguagem típica dos contos de terror, seus elementos típicos e influência na nossa sociedade. O terror é um gênero literário muito antigo. Textos religiosos como a Bíblia, o Avesta e as histórias de mitologia nórdica traziam nas suas narrativas alguns elementos típicos de terror, como bruxas, espíritos, monstros e seres mágicos sedentos de sangue. Mas o terror, propriamente dito como um gênero literário moderno, teve suas origens no ano de 1764, com a publicação do livro O Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole, e considerado o primeiro romance gótico. No ano de 1818, foi publicado Frankenstein, considerado um dos maiores clássicos do gênero e a primeira obra de ficção científica da história. Após a leitura do livro, chegou finalmente o momento de incentivar os jovens a praticar a escrita. Os alunos devem escolher uma das temáticas que foram abordadas nos contos: violência doméstica contra a mulher, violência familiar contra crianças e adolescentes, bullying no ambiente escolar, abandono afetivo por parte dos pais e abandono de idosos pela família. Tendo escolhido o tema, peça que desenvolvam um texto dissertativo sobre o assunto, abordando a ocorrência do problema, suas causas, consequências e formas de prevenir e denunciar. Esse momento é ideal para estimular o pensamento crítico dos estudantes da turma e para que tenham a oportunidade de expressar as suas opiniões, despertando a consciência social. Os contos de terror devem ser lidos traçando um paralelo com a nossa realidade social, analisando as temáticas presentes nos textos e a presença desses problemas sociais no mundo real. A busca de ajuda de seres sobrenaturais para se livrar desses problemas é, sem dúvida, fruto da falta de possibilidades para denunciar os causadores das violências, algo muito comum, infelizmente. Ao olharmos para a obra, percebemos que há uma busca de criar narrativas com personagens que passam por dramas presentes na vida de milhões de indivíduos no Brasil e no mundo, para fazer com que o leitor se identifique com os personagens. É uma grande oportunidade de abrir um canal de diálogo sobre esses temas com os alunos. Para manter o interesse da turma sobre o tema e estimular outras leituras, indique livros e filmes que tratem dos assuntos abordados em sala de aula. Aqui vão alguns exemplos: Frankenstein, O Castelo de Otranto, A Casa do Diabo e O Gabinete do Dr. Caligari. Esperamos que vocês tenham gostado das atividades e das dicas de referências complementares de hoje. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!